A abertura que você tem dentro da área de compras, ela não é simplesmente adquirir uma matéria-prima. É um grupo de atividade que envolve a empresa inteira. Então, a área de compras, ela acaba tendo essa conexão com todas as áreas da empresa. Com certeza. É o funil de comunicação de negócio da empresa toda para o mercado. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GLcast. O meu nome é Priscila, eu sou uma das hosts aqui do podcast e hoje estamos aqui com a ilustre presença do Douglas Presoto, coordenador de compras do Grupo Malve. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês no GLcast. Vou trazer um pouco do mundo de compras, do ramo têxtil, tentar falar também sobre o que é o comprador, não só no mundo têxtil, mas também o que o comprador precisa começar, o que ele precisa se desenvolver e aonde que ele tem que chegar, até o passo de ser um comprador estratégico ou de se tornar uma liderança no mundo corporativo em compras. Douglas, a ideia da nossa conversa, como a gente estava falando nos bastidores, é trazer um pouquinho esse outro lado da mesa hoje, né? Uhum. Nos episódios que a gente já gravou aqui, já postou, a gente normalmente fala muito da parte de cliente, de atendimento, de venda. E a parte de compras a gente não tinha abordado ainda. Então, a ideia de trazer você para esse bate-papo é para a gente conseguir abordar e ter esse outro olhar também, né? Sobre esse outro lado da mesa também. Então, essa é a ideia para a gente bater esse papo hoje. Para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho, conta um pouquinho para nós da tua trajetória, da tua história, né? Das tuas experiências profissionais também, para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou de São Paulo, né? Eu acabei vindo para cá por uma oportunidade de trabalho no ano de 2003. Acabei entrando no mundo têxtil por uma questão de conhecimento de outra língua, né? Não entendia nada de mundo têxtil. E isso, com o passar do tempo, foi me tocando, sabe? O mundo têxtil foi me chamando a atenção. O bichinho picou, como a gente fala, né? Pegou. Tentei sair uma vez, tentar uma coisa nova, uma coisa diferente. Deu 9 meses, não teve jeito. Voltei pro têxtil de novo. Então, passei por empresas aqui na região de Jaraguá, também passei por empresa em Blumenau, mas acabei ficando a maior parte do tempo em Jaraguá do Sul. Tem uma partezinha aí, o spoiler, que eu fiquei morando um tempo em Hong Kong, bem pertinho ali da China, né? Vou contar um pouco mais dessa aventura que eu tive lá, mas sempre no mundo têxtil, sempre na parte de compras, muita parte do tempo em importados e confecção, mas também na parte de matéria-prima e conhecimento técnico. É que aborda geral, né? Não tem como falar de compras e falar só de uma parte, né? Acaba falando de matéria-prima, acaba falando de importado, acaba tendo que juntar todo esse mundo aí e trazer para dentro do segmento ali de compras mesmo, né? Junta tudo porque, assim, quando você está dentro da parte de compras, você tem a parte do produto, a parte do insumo, da matéria-prima, mas você tem a parte do serviço, você tem toda a parte de indiretos que acaba envolvendo TI, que acaba envolvendo RH, que acaba envolvendo serviços, que acaba envolvendo compra de equipamentos. A abertura que você tem dentro da área de compras, ela não é simplesmente adquirir uma matéria-prima. É um grupo de atividade que envolve a empresa inteira. Então, a área de compras, ela acaba tendo essa conexão com todas as áreas da empresa. Com certeza. É o funil de comunicação de negócio da empresa toda para o mercado. E até esses tempos eu ouvi uma frase que fez total sentido, né? Por trás de toda a cadeia produtiva existe um bom processo de compras, né? Então não tem como a gente falar de uma eficiência no processo produtivo sem a gente olhar antes para o setor de compras também, né? Sim. Porque, igual você falou, envolve toda a parte de maquinário, eficiência, matéria-prima, insumos, e aí pensando em toda a estratégia da empresa voltada para aquilo também, né? Sim. Pelo passar do tempo que eu tive, eu percebo uma evolução na cadeia têxtil, na parte de compras, né? Percebo que isso ainda precisa ser evoluído, precisa melhorar. Ainda o têxtil, ele tem um direcional que os diretores ou os donos da empresa acabam se envolvendo muito com a parte de compras. Porque o mundo têxtil vem muito da família, né? São empresas familiares, passou uma geração
3 gerações atrás, daí 2, daí 1, daí o filho também já tá, ou a filha também já tá no mundo têxtil. Esse ponto tem que ser trabalhado. A área de compras, ela é igual e importante como qualquer outra área. Como a área comercial, como a área técnica, como a área de TI, contabilidade, controladoria, fiscal, engenharia. A área de compras também é uma estrutura importante dentro da corporação que tem esse negócio funcionando no mercado. E até é engraçado, a gente ouve muito isso no mercado, né? É igual tu falou, quando as empresas vêm de geração para geração, né? Empresas familiares. Eu acho que esse aprendizado vai passando, né? De pai para filho, de geração para geração, onde a gente ouve, né? Ah, precisa acertar na compra, o restante a gente dá jeito depois, né? Que o segredo tá em comprar bem, para tua empresa fluir legal. O segredo tá em comprar bem, mas não é o comprar bem de ter o produto final com o melhor custo, com a melhor qualidade, com o melhor propósito que você quer colocar esse produto no mercado. Bem tranquilo. Bem tranquilo. E isso toca um pouco, vou colocar em específico o ramo têxtil, toca um pouco os diretores ou os donos das empresas, porque está falando do dinheiro. Tá falando do que, assim, eu vou ter que gastar aqui, eu vou ter que gastar ali. É meio catastrófico, vou dizer assim, quando você não tem controle do seu dinheiro. E a mentalidade dos donos das empresas, ela tem que estar preparada para, tecnicamente ou parcialmente, perder esse controle. Deixar esse controle do dinheiro na mão de outras pessoas. E preparar uma equipe para isso também, né? Porque, claro, não é do dia para noite que vai soltar e vai delegar, né, tal função ou ter essa confiança, mas também fazer esse preparo antes, né, para poder entender, para poder ter essa cultura da empresa, essa visão do que queremos entregar entre produto, custo, preço, tudo, né? Tem essa questão do apelo do dinheiro que está sendo utilizado ali, mas também do produto que está sendo entregue, né? Porque a gente olha assim, foi investido X valor, mas olha no produto final sendo entregue, talvez com uma qualidade que não era o que queria entregar. Então, acho que equilibrar isso tudo é um grande desafio, né? Então, a gente tem esse desafio de ter essa autonomia, né, para o setor de compras, mas também trazendo esse equilíbrio, né? Então, são coisas que precisam caminhar juntas, né? A equipe de compras, ela sempre vai tentar fazer essa conexão e esse caminho da melhor forma possível, né? O senso de dono que um comprador tem, ele é imenso. Que a gente sabe que a gente não está mexendo com o nosso dinheiro, a gente está trabalhando com o dinheiro da minha empresa. Tanto que eu até brinco, né? Nesses 20 anos que eu estou na área de compras, é aquele velho ditado popular, casa de ferreiro, espeto de pau. Muitas vezes pessoalmente, quando eu vou comprar alguma coisa para minha casa, eu saio da razão e acabo caindo na emoção. Que é onde tu pode se permitir fazer isso, né? Pode se permitir errar, né? No mundo corporativo, você não tem como ir pela emoção. Você tem que ir pela razão. Você tem um objetivo, você tem um planejamento, você tem um direcionamento e você tem que executar esse trabalho. Por esses 20 anos aí que eu trabalhei, foram muitos anos na parte de compras, né? Comprando, negociando, trazendo negócios e resultados para a empresa. Mas depois de um tempo, vou um pouquinho para o outro lado do muro, quando eu vou para o lado da liderança. E como que é trabalhar essa equipe, né, de liderança? Porque eu não posso simplesmente falar assim, compra isso aqui, compra aquilo ali. O comprador, ele não vai ficar na empresa se ele simplesmente tiver que pegar uma requisição, apertar um botão e colocar o produto para dentro da empresa. Digitar uma ordem de compras e é isso. Não fica. Não tem como ficar. Ele fica meio ano, ele fica um ano, mas ele sai. Porque o comprador, ele é faminto por negócio. Ele quer buscar coisas, ele quer trazer ideias, ele precisa ter a liberdade de trazer informações, de trazer oportunidades, mas também ele precisa ter a autonomia de poder executar as coisas. Ele tem que poder
viver esse mundo do jeito dele, e esse direcionamento que a gente como líder, tanto seja na parte de coordenação, na parte de gestão, ou fazendo gancho lá com o começo na parte da diretoria ou do dono da empresa, tem que dar essa autonomia. Fazer um direcionamento correto, mas dar autonomia. Passar esse senso de dono, né? Como você falou, eu acho que é o desafio, né? Então, fazer com que a tua equipe também tenha esse senso muito bem trabalhado, consiga executar bem, né, as operações do dia a dia para que chegue no resultado que é esperado, né? Tem que ter essa autonomia. É importante chamar essa responsabilidade para você, né? Então, se o mundo de compras ele não é perfeito, a gente acerta, mas a gente também tropeça em algumas pedras no meio do caminho. Não é tudo fácil. A gente conhece o mercado, a gente sabe como é que é a economia, a gente sabe quais são os desafios que acontecem toda semana ou todo mês, né? Uma hora, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Pô, e como é que a gente faz essa dinâmica para mudar? Então, a liderança da equipe de compras, ela tem que assumir um papel, e é um papel que eu assumo, para fortalecer os compradores, é que se deu tudo certo, se o projeto, ou se a atividade, ou se o semestre funcionou, ou se o ano funcionou, meu, que legal, parabéns, vocês conseguiram, vocês foram demais. Qualquer tropicão que exista no meio do caminho, a responsabilidade tem que ser minha. Uhum. Eu tenho que assumir, porque na minha cabeça, de algum jeito, eu não consegui transmitir e não consegui comunicar e o direcionamento não foi correto. Então tem que dar a parte boa para a equipe e tenho que assumir as dificuldades para mim. Óbvio que com o passar do tempo, com as reuniões, com os alinhamentos, existe todo um formato e uma técnica de que a gente alinha isso de novo com a equipe para que não aconteça novamente. E os aprendizados que vão acontecendo, né? Os tropeços que vão aparecendo também trazem essa bagagem para que a equipe vá amadurecendo também, né? E te ouvindo falar, né, sobre liderança, sobre equipe, né, um outro ponto que a gente sempre acaba tocando no assunto, nos episódios que a gente faz, é essa dificuldade de mão de obra, essa dificuldade de reter os talentos, né, porque isso cada vez mais a gente vê e ouve no mercado, né, em todos os setores, né, desde da área produtiva, área administrativa, a gente vê essa dificuldade, né, do quanto as pessoas às vezes não querem, né, um desafio ou não querem fazer um plano de carreira, não querem estar, né, não presos, mas assim dedicados a uma empresa que talvez não seja sua, né, então te ver, assim, te ouvir falar sobre isso é, assim, só mais um gancho de que todos os setores passam por essa dificuldade de trazer as pessoas para perto e fazer elas ficar também, né? Existe sim essa dificuldade, né? Vou puxar um pouco na área de compras. Quando eu comecei há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não existia um curso, ou uma faculdade ou uma pós-graduação sobre compras. Né? Eu sou formado em rádio e televisão. Tá no lugar certo. Tô no lugar certo. O gerente hoje que trabalha comigo é formado em engenharia. Vários compradores que eu já trabalhei aí nesse tempo todo, não tem nenhuma pessoa que assim, eu comecei estudando compras, eu fiz uma pós-compras, minha vida inteira em compras. Então, é uma atividade que a gente, como líder, tem que garimpar. Tem que procurar pessoas que têm vontade, que têm interesse, que têm conhecimento de viver no mercado e que têm vontade de aprender, vontade de querer começar numa área diferente. Então, a gente vai lá, garimpa, pega pessoas de 20, de 21, de 22 anos, e aí vai começando como um comprador júnior, e daí vai ensinando, aí vai passando, daí vai ensinando mais um pouco. Aí se a pessoa vai bem, a gente tem que reter. Se a pessoa tem algum ponto de atenção, a gente tem que ser profissional, e se não tá dando bem, a gente tem que explicar que não tá dando bem, e refletir por que a gente acabou escolhendo essa pessoa, e a gente sabe que com o passar do tempo, essa pessoa pode ser que ela não fique mais com a gente. É o negócio, a gente pega, não existe uma coisa definida, a gente ensina, e pode ser que essa pessoa saia, mas tá tudo certo.
a gente tem que pegar e começar de novo. Pegar e começar de novo. Contratar pessoas da área de compras na nossa região, seja Jaraguá, Blumenau, Joinville, a região portuária, é muito difícil. A gente não consegue ter profissionais com tanta experiência, né? Dependendo do nível que você precisa, né? Se você vai para uma pessoa mais sênior, muitas vezes você tem que trazer de uma outra região do país ou ficar aí durante 5, 7 anos moldando, desenvolvendo até que a pessoa entre no nível. Mas a gente sabe que a gente tem que reter essa pessoa por um bom tempo. E se a pessoa é boa, óbvio que existem outras empresas, existe concorrência e tá tudo certo, e a gente pode perder. Faz parte do jogo. Faz parte, não é todo mundo que a gente consegue reter a todo tempo. Douglas, conta pra gente então um pouquinho da tua experiência, da tua ida pra Hong Kong, e como foi essa ida, né? A ideia, eu sei que tu tinha ido antes pra conhecer, enfim, fazer as visitas, desenvolver fornecedor, e depois tu foi um período pra morar lá, né? Sim. Como que foi essa aventura? Conta pra gente. Essa aventura, ela começou lá em 2009, né? Fui a primeira vez. Vamos desenvolver uns produtos têxteis de cama, mesa e banho. Falei, tá bom, né? Eu vou, né? Foi o gerente de desenvolvimento de produto, eu fui como comprador técnico e fomos. Nossa, assim, ó, é cansativo, né? Pô, o público que assiste o podcast de vocês, com certeza, muitos têm experiência de ir, mas é cansativo a ida, né? E foi um momento muito longo, assim, eu fiquei trabalhando lá durante 30 dias, sem parar. Nessa primeira ida? Na primeira vez que eu fui, foi no mês de abril, exatamente do dia 1º de abril até o dia 30 de abril. Foi um tour pela China, porque a gente ficou desde da parte sul, em Guangzhou, até quase lá em Pequim. Então, assim, ia para muito lugar, muita fábrica, e aí é técnico mesmo. A engenharia e desenvolvimento criando o produto, desenvolvendo, e a gente, como compras, capturando as informações e tentando extrair o melhor possível daquele negócio. E tem que ter uma parceria muito grande entre a equipe técnica e a equipe comercial para não soltar algumas emoções que podem impactar negativamente o negócio. Então foi um período de 1 mês e depois disso eu acabei voltando para o Brasil, né? Daí foi 2009 e daí depois não parou mais. 2010 aí eu fui mais 1 ou 2 vezes e a partir de 2011 daí eu ia muito. Eu ia 4, 5 vezes por ano para lá para desenvolver coleção. Nessa época eu trabalhava na parte de desenvolvimento de produto acabado. Então foi 2011, 2012, 2013, 4, 5, 6 vezes por ano. Já estava até acostumado com a viagem. Já estava acostumado. E quando você começa a ir muitas vezes, você acaba criando algumas, não digo técnicas, mas alguns jeitos de se adaptar rápido. Então a questão da diferença de fuso horário é muito difícil. Se você não se adapta rápido, chega no 5º dia, parece que você não consegue mais trabalhar. Então, assim, para mim, quando eu ia e voltava muitas vezes, eu falava assim, ó, cheguei. Geralmente os voos chegam lá na metade da tarde, né? Quando você sai do Brasil, fica lá 24 horas voando, mais um tempo de aeroporto, você acaba chegando lá na parte da tarde, entre 2 e 4 horas da tarde. Assim, ó, toma um banho, come alguma coisa e sai. Não fica dentro do hotel. Sai e vai andar, vai na cidade, vai olhar o mercado, vai olhar o que está acontecendo na cidade. A gente do mercado têxtil acaba indo muito nas lojas, né? Nas grandes marcas que tem, tanto em Xangai quanto em Hong Kong ou alguma outra cidade da Ásia. Vai para a loja, vai ver o que está acontecendo. Mas assim, vai até não aguentar mais. Chega em casa, na nossa humilde casa que é o nosso hotel lá, né? E daí dá pra descansar. Porque se descansa na hora errada, depois daí acorda na hora que tem que dormir, e aí sim o ciclo continua, né? O ciclo continua. Então, assim, chega no hotel 8, 9 horas da noite, come alguma coisa e vai descansar. Mesmo assim, ainda é difícil. No segundo e no terceiro dia, entre
meio-dia e meio e 2 horas da tarde, e entre 6 e 7h30 do finalzinho ali da tarde e noite, é muito cansativo. Mas depois do terceiro, quarto dia passou, daí tá legal e Depois vai da embora. segunda, terceira viagem aí, tu já tem o esquema de como fazer, já né? vai acostumando. E a experiência de ficar indo e voltando, ela é muito prática, né? Ah, eu vou pra China, eu vou pra Hong Kong, eu vou pra Bangladesh, eu vou pra Indonésia, eu vou pra Índia, eu vou pro Paquistão, pra Taiwan, sei lá, a gente tem negócio até, de repente, com Mianmar, né, que é Sri Lanka, tem de tudo é possível fazer lá, né? Mas quando você vai e volta, é uma coisa. Você vai, você tem o teu hotel, você tem o teu café da manhã, você almoça com um fornecedor ou com alguém que você tá lá, você janta, você fica no hotel, a roupa tá sempre arrumada, tá tudo organizado, você tem a dinâmica dos deslocamentos, né? Se você acaba indo muito para as fábricas, e isso é muito prático, né? Tem sempre alguém te encaminhando pra fazer o que precisa fazer ali na hora, no horário, comida, tudo, né? Tem alguma coisa. Quando você passa para morar lá, que daí isso foi o que aconteceu comigo em 2014, aí a brincadeira ela fica mais radical, assim, sabe? Então você começa a viver num condomínio, por exemplo, em Hong Kong, que é onde eu morava, em Hong Kong é uma cidade muito dinâmica, então tem muitas linhas de trem, o metrô, né? Lá chama MTR, é um metrô. Toda estação tem um grupo de comercial. Então tem um shopping, junto com esse shopping tem um monte de lojas e farmácias e supermercado, e em volta desse complexo comercial tem um monte de prédio, tem um monte de condomínio. O condomínio que eu morava lá não era no centro, era mais numa região perto da praia, né? Mas era um prédio, era um condomínio que tinha 8 torres, cada torre tinha 50 andares, cada andar tinha 8 apartamentos. É muita gente por metro quadrado. Naquela época que eu fui, eu morava em Schroeder, né? E eu até brincava com o pessoal, falei, gente, o condomínio que eu moro tem mais gente do que a cidade de Schroeder inteira. E não, sai do sossego daqui pra ir pra uma realidade totalmente diferente, Totalmente né? diferente. Você acaba encontrando pessoas do mundo inteiro, você acaba tendo uma dinâmica de vida totalmente diferente. No caso de Hong Kong, é muito difícil você usar carro, né? A carteira de habilitação é muito cara. O carro é caro, o estacionamento é caro. Então você acaba tendo a dinâmica de usar o trem, de usar o táxi. Naquela época era táxi, hoje já tem Uber, né? E você vive disso e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, é tudo perto, é tudo dinâmico. Só que você tem todas as suas rotinas do dia a dia, que você tem que ir no mercado, você tem que ir no médico, você tem as suas atividades do final de semana. Aqui final de semana você tá com seus amigos, você tá com a sua família, você faz uma festa, você vai no churrasco, você curte uma viagem pro interior, ou você curte uma viagem pra praia. O que você vai fazer no meio de Hong Kong num final de semana? Sendo que deve ter umas 50, 70 estações de trem, cada estação de trem tem um shopping. Então, você vai fazer o quê? Você vai pro shopping. Ou você faz um grupo de amigos, o caso do homem, fiz um grupo de amigos e ia jogar futebol. Pelo menos tinha o seu lazer, né? Tinha lazer. E aí, do dia de semana é negócio, entendeu? Aí sai da tua casa, você vai pro escritório, aí você começa a falar com um monte de fornecedor. Formato de conversa é diferente. O asiático, principalmente o chinês, ele é mais sério, ele é mais fechado. A língua, a comunicação, ela ainda é um pouco complexa, né? Mesmo havendo um bom conhecimento de inglês, não são todas as pessoas da China que falam inglês. Então, existe ainda essa dificuldade. O formato de negócio é diferente. Tem muita hierarquia dentro da China ainda. Eu tenho que falar com o meu chefe. O chefe lá é o Loban, né? Tem que falar com o Loban. My Loban. Então, assim, existe isso ainda. E tem uma história engraçada que eu vou contar. Que eu tava lá negociando uma confecção. Eu tava junto com a minha gerente nesse dia, né? Gerente de produto. E a gente tava fazendo uma regatinha com um monte de paetê metalizado assim na frente.
E aí ficava pra mim, Douglas, a gente precisa de blusinha, vai vender pra caramba, Douglas, não temos que fazer essa blusinha, tem que fazer. Pô, e a menininha tava firme, sabe? E era na fábrica mesmo, era em Nimbo. E era na fábrica, e tava aquele negócio, e não dava, não tinha como tirar e fazer assim. E já tava numa condição comercial boa, mas a gerente falou assim, Douglas, a gente precisa fazer alguma coisa, porque nós vamos estourar de vender isso aí, vai ficar bom pra caramba. Pô, eu já tá. E eu tinha uma certa proximidade com essa... Eles chamam lá de merchandiser, né? A pessoa que faz o negócio é o merchandiser. E ela falava, não, mas o meu chefe não vai deixar, e não sei o quê, meu chefe não vai deixar. Eu tô falando isso porque eu vou falar de cultura, tá? Meu chefe não vai deixar. Eu falei, nossa, eu vou dar uma de louco aqui agora. É tudo ou nada. É tudo ou nada, é que nem pôquer, all in. Falei assim, olha, se você quiser fazer, eu não sei o que você vai fazer. Mas a gente precisa chegar nesse negócio assim. Se você vai falar com o teu supervisor, se você vai falar com o teu chefe, eu não sei. Eu vou te dar 15 minutos. Eu vou descer, porque era num escritório, né? A fábrica ficava uns 10 minutos dali. Eu vou ficar lá embaixo. Eu vou fumar um cigarro. Eu vou te dar 15... Eu nem fumava, tá? Eu vou fumar um cigarro. Vou ficar lá embaixo. Assim, sabe quando você incorpora e vai? Um papel ali de malvadão. Isso. Desci. E fiquei lá. E a gerente falou, Douglas, você tá louco? Falei, calma, nós vamos resolver. Vai dar certo. Vai dar certo. Fiquei os 15 minutos e subi. Quando eu entrei na sala, quem tava na sala? O tal do chefe dela. O tal do chefe dela. E aí a gente falando, e pô, daí eu falei, agora eu preciso me concentrar, porque agora o jogo vai ficar duro. De gente grande mesmo, De gente né? grande. Aí nós começamos a conversar, falar do produto e não sei o quê, aí adicionamos mais um produto aqui, ali e tal, não sei o quê. Depois de uns 20 minutos a gente conseguiu fazer um pacote junto com a blusinha de paetê que a gerente tanto queria. Aí ele, tudo bem, que legal. Era uma sala grande, assim, sabe? Apesar de ser um prédio, era uma sala grande, tinha janela, né? Aí ele falou assim, agora que a gente terminou o nosso negócio, a gente vai fumar um cigarro. Aí ele tirou uma carteira de cigarro do bolso. E eu tive que fumar um cigarro com o cara dentro da sala de reunião. Tipo assim, aí era tudo ou nada também, né? Então, o quanto que você, como comprador ou como responsável de compras, você tem que se adaptar à cultura. Cara, eu falei que eu ia lá embaixo, eu não fumei nada. Mas ali, eu não podia mais desfazer, né? O chinês, ele respeita e ele gosta muito de ser respeitado. Então eu tive que fumar um cigarro. Nossa, ruim pra caramba, meu Deus do céu. Valeu o negócio, pelo menos? Valeu o negócio, então tá entendeu? tudo certo. Valeu o negócio. Sacrifício pequeno, vai. Sacrifício pequeno, valeu o negócio. Mas que legal. É interessante a gente ouvir essas histórias, assim, né? Porque é igual tu falou, a questão de cultura é muito diferente, né? Do que a gente encontra em negócios que a gente faz aqui no Brasil, né? E como que foi essa adaptação, assim, né? Quanto tempo tu ficou lá, Douglas? Quase 2 anos. Quase 2 anos. E aí, como que foi essa adaptação, assim, de cultura? Porque aí tu estava fazendo as tratativas todas lá e para se adaptar, tu encontrou, assim, muitos obstáculos? Foi tranquilo? Como que foi? A principal adaptação de cultura, quando mora, né? Quando você tá lá 20 dias, é tudo tranquilo. É fácil. Tem que ser, assim, aberto para comer coisas diferentes. Quando você está viajando, os fornecedores te levam em alguns lugares. Tem que estar preparado e vai embora, vai funcionar. Mas quando você mora lá, o principal ponto de adaptação é o jeito da cultura latino-americana brasileira. A gente é muito de proximidade de pessoas, a gente acaba tendo muito amigos, a gente acaba tendo muita conexão com a família. Então, o maior ponto de dificuldade é ter esse jeito de conexão. Tanto que as amizades que eu acabei fazendo lá foi com um casal de brasileiros, foi com uma pessoa da Colômbia e uma pessoa da Espanha. E daí acabei entrando num grupo de futebol só de pessoas sul-americanas. Então, essa conexão acabou facilitando. Então, a adaptação, questão família, questão jeito do brasileiro, jeito do final de semana, de alegria, de festa, de curtir, isso é o ponto mais complexo. É bem difícil.
E quem tem muita proximidade com família, né, com pai, com mãe, com irmão, com tio, isso realmente, se a pessoa tem essa proximidade, mesmo hoje, com tecnologia, com uma comunicação automática, né? Você liga ao celular, você fala com qualquer pessoa por vídeo a qualquer momento. Repensa. Se você tem oportunidade, repensa, porque é difícil. E a questão do fuso pega muito, né? Porque por mais que tenha a questão da facilidade da comunicação, quando aqui tá dormindo, lá tá acordado e vice-versa. Sim. Então isso acaba dificultando também, né? Acaba dificultando. Eu tive alguns motivos do porquê eu voltei para o Brasil, mas o principal foi a questão de estar lá só eu e minha esposa. A gente voltou, não dava mais. Assim, era difícil de conseguir ficar lá mais tempo. Então, se a pessoa é mais desapegada, pô, sou vida pra frente e gosto de mais aventura, tal, claro, dentro de um nível profissional super alto, que é muito exigido, mas se a pessoa é mais desapegada, vai se dar bem. Se a pessoa tem muito essa conexão com família, repensa. Repensa, porque tem hora que dói, assim, sabe? Ficar longe da família. Não é pra amador. Não é pra amador. Ô Douglas, e a gente fala muito assim, no nosso mercado têxtil principalmente, né, dessa concorrência que a gente tem com os produtos chineses, essa preocupação que a gente tem com a entrada de muitos produtos, né, de fora, porque acaba concorrendo com a nossa cadeia interna também. A gente viu aí uma virada de chave na pandemia, né? Onde muita coisa acabou ficando no mercado interno. Agora já voltou um pouquinho para o que era o natural de antes, né? Com muita coisa chegando. E como que tu enxerga essa concorrência que a gente tem com o mercado chinês, com o mercado externo, assim? Pensando na nossa cadeia produtiva interna, assim, aonde que a gente... não que está pecando, mas por que o Brasil ainda não consegue chegar onde o produto chinês chega, questão de custo, qualidade, entrega de produto também? Eu vejo que existe a oportunidade para todos, né? A gente vê grandes marcas, até marcas mundiais dentro do Brasil, que quando você vai lá na loja e começa a olhar os produtos, pô, o mesmo produto que você vai numa loja fora do Brasil, você vê o produto aqui e ele tá com uma etiqueta de produzido no Brasil. Não é tudo que é produzido no Brasil, mas mesmo as grandes redes que estão no Brasil, que são internacionais, elas acabam fazendo produto aqui. Então existe essa oportunidade, né? O que a gente percebe é que o mercado brasileiro, ele tem um range de cliente muito aberto. Então você tem o cliente de R$20 e você tem o cliente de R$1.000. O que você vai fazer com cada tipo de produto que você quer? Talvez o de R$20 você não consiga produzir aqui, mas o de 100, o de 150, o de 200. A gama de produto, ela é muito aberta no mundo têxtil. Realmente, quando a gente fala de tecido, é mais complexo a gente concorrer com a Ásia. Quando a gente fala de malha, a gente tem uma competitividade muito boa. Quando a gente fala de denim e sarja, a gente também tem uma competitividade muito boa no Brasil. Quando a gente vai para a matéria-prima, vou voltar um pouquinho da cadeia, fio de algodão, dificilmente você vai fazer fora do Brasil. Na nossa cadeia ela está mais preparada. Quando você vai para as outras fibras, aí a concorrência fica um pouco mais difícil. Mas a cadeia final que a gente tem que se preocupar mais, né? A cadeia de produzir a roupa é onde tem que ter a maior atenção. É onde a gente consegue gerar mais emprego, onde a gente consegue fazer o mercado girar. Então, a minha opinião é que para matérias-primas a gente pode trabalhar melhor com diferentes origens de produto. Mas para a confecção a gente tende a ter mais proteção e conseguir, principalmente no denim, sarja e na malha, ainda trabalhar muito bem com o mercado nacional. Mas um ponto de atenção, quando a gente fala de trabalhar com esses produtos no mercado nacional,
é que a nossa mão de obra acaba sendo bastante escassa. E limitada também, né? Limitada. Para a gente fazer uma roupa, infelizmente, ou felizmente, a gente ainda não tem equipamento que faça a roupa toda sozinha. Tem uma fase do processo que a gente tem que ter pessoa fazendo. E a gente gostaria muito que essas pessoas existissem em abundância e que tivessem interesse de trabalhar nisso. Mas não tem. Tá cada vez mais escasso, né? Tá cada vez mais escasso. Como é que a gente vai trabalhar a escassez? O salário de um chinês, o salário que ele recebe, ele não é muito diferente do que a gente também paga aqui. Mas a matéria-prima acaba sendo mais barata, ela está dentro lá do próprio país. O formato de carga tributária da China ou de Bangladesh ou de qualquer país ali em volta, ele é mais brando do que o nosso. E tá tudo certo, cada país tem a sua política de negócio. E isso acaba afetando um pouco a nossa mão de obra, acaba encarecendo o produto. Hoje, se a gente for olhar dentro de um custo de um produto, 50% é matéria-prima, 50% acaba sendo mão de obra. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas quando a gente olha isso e vê a balança, como é que eu vou fazer para ter uma mão de obra para transformar o meu produto numa confecção, produto acabado? Isso ainda é o desafio que chama um pouco a atenção quando a gente tenta proteger ou priorizar o mercado nacional. A gente tem excelentes malharias, excelentes tecelagens, excelente tecnologia. A gente sabe realmente como trabalhar como confecção, mas a ponta final lá, para mim, ainda é um grande desafio. Para a gente, em 5 anos ou em 10 anos, o que a gente vai fazer com isso? Para não ter essa invasão de produtos asiáticos. Legal. Ô Douglas, e voltando para o processo de compras, né? Essa é a hora esperada, assim, que a gente vai lavar um pouquinho de roupa suja, assim. Pelo amor, não me coloca em saia justa aqui, hein? Conta pra gente, no teu entendimento, Douglas, como que um processo de compra, né, bem estipulado, bem feito, como que ele consegue, né, alinhar a questão de qualidade, de prazo, de custo, assim, como que tu entende que esse processo tem que ser feito, pensando lá no teu fornecedor também, assim? O desenvolvimento do produto, quando a gente cria, tem que ter bastante sinergia com a engenharia, com compras e com custo. Quando eu falo em engenharia, também vai estar a qualidade lá dentro, né? Então, o produto ele tem que ser desenvolvido e criado e aprovado pela parte técnica. Uma vez que esse produto ele é desenvolvido, a gente recebe essa demanda. O fornecedor não precisa saber que o produto está aprovado. A comunicação com o fornecedor, ela é através do comprador, né? Fornecedor que eu digo, ou representante, ou assim por diante. Então, o canal de comunicação comercial é comprador, fornecedor, representante. A engenharia, o desenvolvimento, a parte técnica vai falar de produto. Porque nem sempre a gente, no final da história, a gente vai comprar o produto que ele é mais barato. E aí aqui eu vou falar como comprador, tá? A gente sempre vai buscar o melhor preço e o melhor prazo. Sempre. Isso nunca vai acabar. Vai ser sempre assim. É o ciclo. A gente vai ir no limite. Desde que eu tenha a qualidade que eu preciso ter, a entrega que eu preciso ter e principalmente a parceria que eu tenho que ter com o fornecedor. A gente, como compras, a gente não pode enterrar o fornecedor. Ele vai ter que estar lá para a próxima. E depois de novo. E depois de novo. A gente tem que saber o limite. A compra é um ganha-ganha. Tem horas que a gente vai perder. A gente sabe que a gente vai ter que abrir mão. Mas vai ter outro momento que a gente sabe que a gente vai trazer um resultado mais agressivo para a empresa. Então, o relacionamento
com o representante e com o fornecedor, ele começa lá na engenharia, com o desenvolvimento de produto, ele passa para compra. Compra tem todo um processo de analisar o produto, de entender o insumo que está sendo trabalhado, de entender de onde que sai o custo desse insumo. Não é simplesmente, você tem que comprar isso aqui, vai lá e fala com o fornecedor, eu tenho isso aqui para comprar de você, quanto que é? Custa R$50. Me faz por 40? Não é assim. Se a gente fala que propor 40, é porque alguma coisa a gente fez que contextualiza esse 40. Não é simplesmente, me faz por 40. A gente tem a meta, a gente tem o orçamento, a gente tem o direcionamento da liderança, do que é para fazer e do que até onde dá para chegar. A gente tem limites de alçada, de aprovação. Então, assim, não é simplesmente, me faz por 40 e tá tudo certo. Mas ter o relacionamento bom com os fornecedores e com os representantes é muito importante. A gente quer fazer negócio, né? Compras e vendas, fornecedor, isso tem que ser uma união. Tem que ser uma relação ganha-ganha, né, Douglas? Tem que ser uma relação ganha-ganha. A gente, como compras, a gente sempre dá oportunidade para todos os fornecedores. A gente tem que trazer, a gente tem que enxergar como um negócio e ver se funciona para dentro da empresa para aquele momento. Não deu certo, tá tudo bem. Tá tudo ok. A gente sabe, a gente lembra, o fornecedor tá lá. Daqui a algum momento a gente pode precisar daquele tipo de produto. E aí eu tô falando de tudo, não só de matéria-prima, né? A indústria têxtil, ela acaba tendo um leque muito grande de tipo de fornecedor que a gente precisa. Então, essa comunicação, essa relação com os fornecedores, ela tem que ser muito genuína. A gente tem que saber a hora de conversar, a gente tem que trocar ideias com os fornecedores. É muito frio a relação, sabe? Quando a gente, o fornecedor vem ali e a gente nem tá com a cabeça naquilo, e aí o fornecedor começa a mostrar o que ele tem, seja um serviço ou seja um produto, e a gente tá ali pensando, tá legal, não sei o quê. Vou embora. Acabou. Não dá pra ser assim. Não agrega? Não agrega, não soma. Assim, esse fornecedor, nem sei porque ele veio aqui. E do outro lado o fornecedor vai ficar pensando assim, o cara lá conversou comigo, não tava nem aí, eu não vou mais nessa empresa de novo, eu quero saber de vender para onde alguém me dá atenção. Uhum. Então, os dois lados têm que entender que uma conversa entre fornecedor e cliente tem que ser preparada, você tem que estar ali, você tem que conversar. O fornecedor, com o passar das visitas, ele tem que conhecer essa pessoa que ele está conversando. O comprador também tem que conhecer. Não é só chegar na mesa e falar assim, esse aqui é o que eu tenho para te oferecer, a gente conversa meia hora e tchau, beleza. Fala de outras coisas. Fala do que gosta de fazer. Fala como é que estão as coisas, como é que está o mercado. Esse relacionamento é muito importante. E eu digo dos dois lados, tá? Claro. Não é só da parte do comprador e nem só da parte do comercial de vendas. Precisa ter essa conexão. A gente percebe esse movimento, né, Douglas? Cada vez mais a gente tá no mundo corrido, né? Todo mundo conectado no celular a todo tempo, a informação muito rápida, né? E até trazendo um pouquinho para a realidade da GL, né? Que a gente tem a felicidade também de ser parceiro de vocês lá também. A gente pensando nisso, né? Como que a gente poderia melhorar esse relacionamento com os nossos clientes? Porque não era mais uma conversa ou uma visita de negociação aqui, meia hora, igual tu falou. Como que a gente conseguia melhorar isso, levar mais informação ou trabalhar esse relacionamento com o cliente, né? Foi aí que a gente foi pensando e tá amadurecendo isso a cada vez mais, assim, de trazer informação, né? Então, a gente tem as nossas reuniões diárias, as semanais, onde a gente fala de futebol, fala de economia, fala de política, meio que para todo mundo ter um pouco de informação, porque, vou falar com o Douglas, eu sei o time que ele torce, eu vou saber o dia que não tenho que falar com ele que o time perdeu. São detalhes que fazem a diferença nesse tipo de relacionamento, né? Principalmente quando a gente fala de um relacionamento de compra e venda, onde a gente está falando de matéria-prima, onde realmente,
quase que todo mês a gente vai estar ali tratando, vai ter esse relacionamento, não hoje, talvez amanhã, né? Então, o quanto isso se tornou importante, né? Na pandemia, a gente sentiu muita falta de visitar os clientes, de estar cara a cara, que era sempre uma prática nossa, né? E aí ficou, a gente, claro, né, se adaptou, hoje a gente faz muito videochamada ainda, né? Ficou um pouco disso, mas não tem como a visita presencial, o olho no olho, conversar, o saber da família, saber como que tá, porque isso tudo gera valor também, né? Então, é uma relação ganha-ganha, porque numa visita, a gente consegue, às vezes, entender uma dor que o nosso cliente está passando, uma maneira de ajudar diferente, seja com produto, prazo, negociação, porque às vezes só por telefone é muito frio, tu acaba não conseguindo chegar onde precisa, né? Então, é um movimento que a gente percebe e que bom ouvir isso do outro lado também, né? O quanto isso tem gerado valor também, né? Isso gera valor, é importante esse tipo de proximidade. E, por outro lado, a equipe de compras ou até mesmo o desenvolvimento, a gente acaba tendo, eu não digo reconhecimento, mas assim, tendo, poxa, essa pessoa que veio aqui apresentar o produto, além dessa parte extra produto ou extra serviço, né, o warm-up ali da reunião, quando a pessoa que apresenta o produto conhece tecnicamente o que ele está apresentando, isso faz assim, poxa, esse cara aqui é bom, né? Nossa, o cara manja pra caramba. Tu quer sempre andar com quem é bom, né? Exatamente, você quer acabar vendo assim, pô, esse cara aqui é legal, vou ter que conversar mais com ele, ele tem um monte de ideia, ele conhece do produto dele, se eu tiver alguma dúvida eu posso tirar alguma dúvida com ele, mas eu também preciso ajudar, se esse produto dele faz sentido, eu quero que ele esteja dentro do meu negócio. A parte de relacionamento super importante, a parte de conhecimento técnica também é importante. É bem nítido isso quando a gente trabalha com um fornecedor que conhece tecnicamente o produto e com outro fornecedor que não conhece tanto. A gente se sente inseguro. Pô, mas será que é isso mesmo que ele está me mostrando? Não, peraí, eu preciso investigar. Preciso buscar um outro fornecedor, preciso fazer minhas consultas aos universitários para ver se realmente o que essa pessoa falou aí está certo. Será que é isso mesmo? Então, o conhecimento técnico também é muito importante para um representante ou para direto uma empresa que estiver trazendo um negócio para a gente. Então, falando do processo de compras bem executado, a gente começa lá no desenvolvimento do produto, para ele passar para o setor de compras a necessidade, e aí, claro, né, dentro das especificações do setor de compras, e aí esse bom relacionamento com os fornecedores, empresas, parceiros também. Sim, também é bem importante, muito importante. E aí o resultado é 100%. Funciona, né? Funciona. Funciona sim. É o que a gente acredita muito, né, Douglas? E a gente percebe, assim, essa dinâmica que a gente tem com diferentes empresas, até de portes menores, medianos, maiores, né? O quanto isso gera valor e agrega, né? A gente consegue fazer excelentes negócios quando a gente tem isso tudo bem estruturado, né? A gente tem empresas que a gente não tem um contato tão próximo, né? Seja com o dono ou com o comprador, né? Que de fato acontece. Onde é uma simples cotação, não cheguei no preço, fiquei por ali mesmo, não chega nem numa tratativa dessa parte de conhecimento, do que mais a gente poderia agregar, e o quanto às vezes isso é dificultoso até para a empresa conseguir crescer, porque ela não precisa ter só um fornecedor, ela precisa ter vários fornecedores, ela tem que saber com quem ela pode contar na hora que ela precisar também, né? E pra gente também, porque a gente quer alimentar relacionamentos de longo prazo, mas aí a gente acaba, se eu não tenho o melhor preço, nem sempre eu vou ser o fornecedor do melhor preço. Às vezes eu vou ter o melhor produto, melhor qualidade, melhor prazo de entrega. Então, são muitas variáveis também no meio desse processo, né? A melhor especificação técnica, de repente, é aquele tipo de produto. Não tem o que fazer, tá bom. Aí o negócio é diferente. A gente, como compras, acaba ficando refém dessa situação. De quem que eu vou comprar? Ah, não, é esse. Como assim é esse? Não, é esse, porque assim que funciona, a característica é essa, o resultado que eu quero é esse, eu não encontrei ninguém que faz esse negócio aqui. É um outro tipo de negócio. Eu não tenho como ter um outro fornecedor para fazer uma análise, uma concorrência. Eu vou ter que ir com aquele.
já muda o campinho do jogo. Mas a gente tem que fazer. A gente, como compras, tem que saber a hora de atacar e a hora de defender. E o relacionamento com os fornecedores, que você falou, a gente tem empresas maiores, empresas menores, uns a gente tem mais acesso, outros a gente tem menos acesso. Quando a gente está dentro do nosso negócio, é inevitável que a gente vai ter fornecedores de maior contato e fornecedores de menor contato. Não dá para a gente ter o mesmo nível de profundidade com todos os fornecedores. Pô, a gente pega uma cadeia têxtil que, para produzir uma confecção, talvez você tenha que ter aí, no mínimo, 100, 150 fornecedores só da parte do insumo. Imagina se todos eles quiserem te visitar na mesma semana. Faz agenda anual já, tipo, faz 2 vezes por ano todos eles visitar, porque são 250 dias úteis no ano, é praticamente 2 vezes no ano todo mundo visitando o comprador, entendeu? Então, existe esse nível e tá tudo certo, né? A gente tem os fornecedores de linha A, a gente tem os de linha B, a gente tem os de linha C. E a gente vai ter aquele fornecedor que vai ser só, eu preciso disso aqui, quanto é? Tanto. Ah, tá bom, não quero. É ser estratégico nisso também, né? É ser estratégico, entendeu? Eu vou despender energia, eu vou despender conhecimento, eu vou despender estudo, estratégia naquele fornecedor que tá lá nos top 15, top 20. É ali que eu tenho que ter proximidade para conseguir ter um resultado positivo para a empresa, mas para também ter um bom relacionamento com esse tipo de fornecedor. E é assim, toda empresa vai ter. Toda empresa vai ter os níveis de fornecedores. As empresas que são bem estruturadas, organizadas, que sabem o que a equipe de compras é possível fazer, vai saber que tipo de fornecedor você tem em cada prateleira que você quer trabalhar. Legal. Ô Douglas, e nessa tua jornada aí de mais de 20 anos, né, no segmento aí de compras, né, no setor de compras, o que tu julga assim mais desafiador nessa jornada e o que é mais satisfatório também? O desafiador, eu vejo que ter demandas novas, assim, a cada dia ou a cada semana, né? Com o passar do tempo, você vai administrando isso, você vai pegando, mas sempre surge uma situação nova, seja por um produto que está entrando, ou seja por uma condição de mercado que está acontecendo. Isso sempre traz incertezas. E o comprador ele tem que estar preparado para todas as incertezas. A cabeça do comprador tem que ter muitas caixinhas. Isso tem que estar muito montado e preparado. Opa, agora eu tenho que pegar essa aqui, agora eu tenho que trabalhar nessa aqui. Não, agora eu tenho que trabalhar nessa. Agora muitas abas abertas ao mesmo tempo. Exatamente. Isso tem que ficar muito aberto. Então, esse é o principal desafio. Estou falando como comprador, né? Uhum. É o principal desafio. É saber que vem demandas e que as demandas não só por uma deficiência do processo da empresa, mas também por situações que acontecem. Tem hora que acontece alguma coisa dentro do processo que precisa. E isso vem assim, preciso urgente, não sei o quê. E agora precisa para amanhã, precisa para depois de amanhã. Mas, gente, não dá nem tempo de eu falar com o fornecedor. E aí, eu vou dizer um negocinho que dói. Eu já falei com o fornecedor, já tá tudo certo. É só você botar o pedido. E eu não tô falando de agora, 2025, tá? Eu tô falando desde lá de 2003. Quando vem essa frase, parece uma bomba atômica, assim, O comprador fica extremamente desorientado a ponto de não querer comprar. Eu já falei, vai lá e só bota o pedido. Porque a gente tá lá para fazer isso. Para falar com o fornecedor, para alinhar com ele, mesmo que seja urgente. Mas a gente tem que fazer. O que a gente tem que trabalhar é evitar essas urgências. Ainda existe muita empresa que é ali, de um dia para o outro. De um dia para o outro. Precisa, não sei o quê, vamos lá, tem que fazer. Porque senão vai parar, porque senão vai...
Quantas empresas fizeram essa conta? Precisa porque é gente de hoje para amanhã e precisa porque precisa. Ah, mas vai parar o faturamento, vai acontecer não sei o quê. Tá bom, não tem problema. Óbvio que o faturamento, a entrega para o cliente, ela é a prioridade. Mas se você começa a fazer um resumo de tudo que foi feito ali no meio, você vê, caramba, mas aqui não tá fechando, aqui não tá indo. Tem que ter. Mas tem que saber a hora de ter. E tem que se preparar para ter esse tipo de situação. E o principal é por que teve e como evitar essas situações. Para que a exceção acabe não virando a regra, né? Porque isso não tá em nenhum lugar no orçamento. Essas coisas que acontecem não tá em nenhum lugar no orçamento. A gente sabe como é difícil fazer o orçamento de uma empresa para chegar no final do ano, fechar a conta para no outro ano rodar. Então, nenhuma empresa vai falar assim, vamos colocar aqui uns 5, 10% de coisas que vão acontecer no meio do caminho, problemas e situações. Quem que vai fazer isso? Não tem como fazer. Então, esses desafios que acontecem de urgência, importante, tem que fazer agora, não sei o que, de hoje para amanhã, né? Isso é um desafio que tem que ser mentalmente, psicologicamente preparado. O comprador tem que estar preparado para isso, porque vai ter. E a gente precisa saber que tem que trabalhar da melhor forma possível. Esse é o desafio que eu vejo dentro do setor de compras. Como comprador. E o mais satisfatório agora do processo todo? Vou falar da parte têxtil, né? E principalmente da minha vivência, que é na parte de insumos e confecção. Cara, é ver o produto na loja. Isso é o mais legal. Ver o produto lá na loja, nossa, eu fiz isso aqui, eu comecei a desenvolver, a gente tá fazendo, e aí, há meio ano atrás a gente começou e desenvolveu essa malha, desenvolveu esse produto, e aí foi lá, e a gente viu costurando e montando. Ai, tá aqui na loja, que legal. A historinha lá da blusinha de paetê, que eu contei lá, assim, foi muito legal. Nossa, na hora que tava na loja, a gente via assim, nossa, essa blusinha, e vendeu e teve que comprar de novo, teve que fazer um repeat order. Teve que comprar de novo. Então, assim, a sensação de ver o produto na loja funcionando, nossa, eu fiz isso aqui, que legal. Dever cumprido, missão entregue. Como comprador. Tô falando como comprador, né? Claro. Como liderança é outra sensação de prazer, entendeu? Legal, mas é o que a gente mais ouve, assim, tanto o pessoal do desenvolvimento também tá criando produto, e aí quando passa na loja o produto está lá idealizado, entregue, materializado, né? Então é uma satisfação com certeza. Pra gente, no comecinho da cadeia, né, no fio, já existe essa satisfação quando a gente vai, tá numa loja, tá olhando o produto e sabe que teve uma parcela daquilo ali, uma participação, com certeza não tem como não gerar alegria em ver aquilo ali acontecendo, né? É muito legal como produto. E como liderança, é saber que inúmeras pessoas passam pela gente, né, como forma de desenvolvimento, e que elas vão bem, e que elas, em algum momento, se desligam diretamente do trabalho que a gente tem, mas que elas continuam em contato com você, e que elas estão em uma outra empresa, e que elas estão crescendo cada vez mais, e que mesmo elas não estando mais trabalhando junto, elas continuam conversando com você, elas trocam ideia, elas perguntam, elas tiram dúvidas. Então o papel como liderança é saber que inúmeras pessoas passam por você e que você continua tendo contato com elas. E assim, né, de certa forma consegue fazer a diferença na vida delas, né? É assim, muito legal. De pouquinho em pouquinho, às vezes é só uma sementinha plantada, mas ver essa evolução depois, a gente fala, não dá pra querer que a pessoa fique só contigo. Seria ótimo, né? Não dá. Mas ver a pessoa crescendo, evoluindo, se transformando e saber que tu teve uma parcelinha ali, né, de participação é muito legal. Então, como liderança, isso eu vejo que é muito, muito, muito satisfatório, assim, de ter as pessoas em outras empresas, trabalhando, crescendo. E se fica junto com a gente, ótimo, melhor ainda. É mais legal, né? Com de vez em quando eu sou meio paizão, assim, vem aqui e tal. Então, é Faz muito parte, bom. Né? É muito bom. Ô Douglas, e pra gente finalizar a nossa conversa, que dica que você poderia deixar para as pessoas que estão no segmento, né, de compras, no setor de compras,
ou que querem, né, partir para esse setor, alguém que talvez esteja começando uma carreira, que dicas assim você daria para essa pessoa que está começando ou para quem já está, né, nesse setor? Vou começar de cima para baixo, né? Como donos de empresas, acreditem que existe uma importância grande numa área de compras dentro da empresa, que precisa ter profissionais capacitados, profissionais inteligentes, profissionais que se dedicam demais, né? Abra a porta da sua empresa para ter uma equipe de compras potente, uma equipe de compras que te diz o que vai acontecer nos próximos meses dentro do mercado, que te traz uma segurança de orçamento para o ano seguinte, que faz o teu negócio girar, que se preocupa com o que está acontecendo, tanto em preço, quanto em prazo, quanto em qualidade, quanto em cadeia de fornecimento, quanto responsabilidade de fazer os fornecedores também trabalharem bem. Então, assim, isso é muito importante. Ter uma equipe estruturada traz resultado para a empresa. Quando eu vou para a parte das pessoas que já estão e das pessoas novas, o passado era diferente. Você sentava, você pegava... A minha época tinha até fax ainda, quando eu comecei. Mal tinha uma planilha na época, né? Não tinha muito... Caderneta antiga anotada caderno e tal. Não tinha muita tecnologia e você aprendia na dor, assim, né? Essa primeira empresa que eu trabalhei, o dono falava assim, é a faculdade da vida. É a faculdade da vida, Douglas. Tá bom, faculdade da vida. Agora mudou muito, né? Então, para mim, o profissional de compras que vai se destacar para o futuro é o profissional que ele tem um bom conhecimento técnico, se for do produto, melhor ainda, mas principalmente que ele consiga analisar dados, gerar também essa base de dados, ter muito acesso à inteligência artificial, criar um mapeamento de tudo que está acontecendo dentro da carteira dele, do que ele está fazendo. E principalmente, e isso é muito desafiador, e para mim assim, isso já está na minha cabeça há muito tempo, que é o jeito que eu tento trazer para minha equipe. O que vai acontecer para frente? O que vai acontecer para frente? O que vai acontecer em janeiro? O que vai acontecer em junho? O que vai acontecer em dezembro? O comprador, se ele quer se destacar, ele tem que olhar o que vai acontecer para frente. E isso não acontece de um mês para o outro ou de um ano para o outro. Exige uma boa experiência de projetar o que tem para frente. Ah, Douglas, você quer, sim, é o futuro? É o futuro. Erra pra caramba. Nesses quase 10 anos que eu tento fazer isso, né, que eu pratico isso, passei longe, assim, quase foi contra, assim, sabe? Mas também já acertou muito teve também. vezes que acerta muito. Então, assim, o comprador que quer se destacar, ele tem que ter esse conhecimento técnico de compras, se tiver, do tipo de negócio que ele está participando, melhor, mas principalmente análise de dados. E não é só analisar o dado, é saber extrair essa informação, saber gerar essa informação, saber analisar e principalmente armazenar isso durante o tempo para criar estudos. O passado já aconteceu, já foi, não tem mais o que fazer. Como a gente prevê o futuro? Tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. Nossa, eu tô vendo um negócio aqui que, se isso aqui acontecer, vai dar um problema. Alguma coisa que a gente tem que pensar. Vamos começar a conversar com os fornecedores, vamos entender o que está acontecendo aqui, ali, tal. Tem que saber isso. Então, a pessoa que está em compras tem que saber disso. E quem quer começar, pode começar. Boa sorte. Porque é muito legal. É muito legal.
ver essa evolução, né? E igual eu tava falando assim, dessa visão lá na frente, nunca vai ser uma receita pronta, né? Olha, aqui você vai olhar e aí que olhou tá visto. Não, é dia após dia, é assim, essa constante busca, né? Pelo que tá vindo pela frente também, né? Então, sempre são desafios novos, né? Desafios novos, sempre novo. Legal. Douglas, a gente agradece demais, né, a tua disponibilidade para vir aqui bater esse papo conosco, falar um pouquinho desses bastidores, né, do setor de compras também, para a gente conseguir olhar esse outro lado da mesa e com certeza cada vez mais ser assertivo, né, quanto a isso também. Muito obrigada pela tua participação. Se tu quiseres deixar algum recado para tua equipe, para os teus fornecedores, fique à vontade. Eu agradeço, né? Eu sou uma pessoa, apesar de conversar muito, né? Eu sou uma pessoa bastante introspectiva, então fico sempre à disposição, sempre disponível para conversar com vocês, com toda a equipe. Se precisar de alguma conversa com alguém da rede de vocês, que vocês têm, de clientes ou os grupos de fornecedores, estou sempre à disposição para bater um papo, para trocar uma ideia. Se quiser que eu venha aqui de novo, eu venho. Foi muito legal. E até quando? A próxima? Até a próxima. Já vamos marcar essa segunda rodada já. Vamos deixar agendado já. Tá ótimo. Um abração para vocês. Um abraço para quem está em casa. Muito obrigado, GL. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Gente, é isso. Ficamos aqui então com mais esse episódio do GL Cast. Até a próxima.